brutal assassinato de 1947 da aspirante à atriz Elizabeth Short nunca foi resolvido, porém não faltam teorias. Olá pessoas, sejam mais bem-vindos a esse canal que fala sobre crimes reais. Então, se você caiu de paraquedas, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Hoje eu vim falar sobre o caso de Elizabeth Short, ou também conhecido como Dália Negra. Antes de tudo, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Mil desculpas sobre esse cabelo. Esse cabelo não era pra estar assim. Eu estou mega descuidado, porque eu estou com Covid e eu não pude ir no cabeleireiro cortar, porque eu estava pretendendo cortar essa semana. Porém, que essa semana eu passei muito mal, eu falei, gente, eu não vou, porque provavelmente estou com Covid. E realmente estou com Covid. Aí eu não pude ir. Então eu já peço desculpa por esse lindo cabelo que vocês estão vendo, também pela minha linda voz rouca. Mas então, chega de blá blá blá, sem mais delongas. Simbora pro vídeo, porque hoje o vídeo tá muito interessante. Los Angeles. Quem não sonha em viajar pra lá? Quem não sonha em morar lá? Também conhecido também como a capital das luzes, a capital da criatividade. Eu, particularmente, queria morar em Los Angeles. Pra falar a verdade, quem não quer morar em Los Angeles, né, meu bem? 1 em cada 6 dos seus habitantes trabalha com a parte da indústria musical, com a parte da indústria criativa. Lá, há mais atores, escritores, atrizes, cantores, dançarinos, cineastas e diretores do que qualquer lugar do mundo. E o bairro de Hollywood se tornou um centro de criatividade reconhecido mundialmente, como a gente já sabe. E foi nesse meio de tanto glamour e criatividade que aconteceu um dos maiores assassinatos dos Estados Unidos, em 1947. Elizabeth Short teve o corpo dilacerado, cortado ao meio, e foi conhecida como um dos maiores e mais brutais assassinatos de toda Los Angeles e de todos os Estados Unidos. O caso que eu vou falar hoje se tornou conhecido como o caso de Dália Negra. Além do caso ter sido marcado por tamanha brutalidade, ele também é conhecido como nunca ter sido resolvido ou nunca ter chegado numa solução coerente. Ao todo, 59 pessoas confessaram o crime e apenas 25 pessoas foram interrogadas e investigadas. Elizabeth Short nasceu no dia 29 de julho de 1924, na cidade de Massachusetts. Elizabeth foi a terceira de 5 filhos e seu pai a abandonou muito cedo. Além disso, sua infância foi marcada por doenças de saúde, principalmente respiratórias. Entre essas doenças respiratórias estavam a asma e a tuberculose. Ainda jovem, Elizabeth desenvolveu uma certa afinidade com o mundo do cinema. E logo assim, adolescente, ela decidiu que queria ser atriz. Como Elizabeth sofria muito com asma, os médicos que examinaram ela recomendaram que ela se mudasse de todo o inverno para um clima mais ameno. E então, todo o inverno, a mãe de Elizabeth começava a mandá-la para Miami, para a casa dos seus amigos de família. E durante sua maior parte do tempo, Elizabeth ficou assim, de Massachusetts a Miami, de Miami a Massachusetts. E quando ela estava no 2º ano do ensino médio, ela decidiu largar a escola. Em 1942, a mãe de Elizabeth recebeu uma carta do seu marido, sendo que ele já tinha fugido há muito tempo e ela estava pensando que ele estava morto. E na carta dizia que ele estava com uma nova vida na Califórnia. E em dezembro do mesmo ano, Elizabeth pegou suas malas e decidiu se mudar para o outro lado do país para morar com o pai em Vallejo. Essa mudança não durou muito, já que eles começaram a discutir bastante e em janeiro, Elizabeth fez suas malas e se mudou novamente. Elizabeth começou a ficar onde podia e também começou a ficar de casa em casa de suas amigas enquanto ela trabalhava em Camp Coke. E alguns meses depois, ela se mudou para Santa Bárbara. Em 23 de setembro de 1943, Elizabeth foi presa por beber com menores de idade num bar local. Ela foi presa e mandada de volta para a casa da mãe em Massachusetts. Elizabeth ficou morando na Flórida junto com a casa dos seus amigos de família e visitava a mãe de vez em quando. E enquanto ela estava na Flórida, ela conheceu um homem. Por que ela se apaixonou? O nome do felizardo era Mattian Gordon Jr., um oficial da Força Aérea. E esse homem estava treinando para as operações da Segunda Guerra Mundial que estava acontecendo. Ele se envolveu em um acidente aéreo na Índia e enquanto ele se recuperava desse acidente, Elizabeth dizia para todo mundo que ele havia pedido ela em noivado. Porém, antes que eles se casassem, Mattian infelizmente morreu em outro acidente aéreo. Em julho de 1946, Elizabeth refez suas malas e se mudou para a Califórnia. Pelo visto, a vida de Elizabeth era muito agitada. Elizabeth permaneceu em Los Angeles trabalhando em uma boate local e alugando também um quarto nessa mesma boate. Embora Elizabeth nunca tenha feito um trabalho onde
ela fosse realmente reconhecida. Muitas pessoas que a conheciam pessoalmente diziam que ela era uma aspirante à estrela. No dia 15 de janeiro de 1947, um corpo foi encontrado no bairro de Leimert Park, em Los Angeles. Esse corpo foi encontrado em meio às ervas daninhas de um terreno baldio. Na manhã desse dia, a senhora Beth, uma mãe de família, estava passeando com a sua filha de apenas 3 anos, quando se deparou com uma terrível cena. Ela pensou que fosse um manequim e ela não ligou muito até que ela chegou perto e viu que era o corpo de uma pessoa. Ela rapidamente pegou sua filha no colo e correu para a casa mais próxima, onde chamou a polícia. Mais tarde, as pessoas saberiam que esse corpo era de Elizabeth Short. Porém, mais do que isso, o corpo demonstrava ser de uma tremenda violência contra ela. A mulher, que ficou conhecida como Dália Negra, teve o seu corpo cortado ao meio, mais ou menos na altura da cintura. Os seus braços estavam mais ou menos para cima da cabeça, dobrados em ângulos retos. A sua metade inferior estava mais ou menos a um pé da sua metade superior. E seus intestinos foram encontrados escondidos sob suas nádegas. Também foram encontrados vários cortes em seus seios, pernas e braços. E alguns desses cortes tinham porções inteiras de carne retirada. O seu rosto estava mutilado em um sorriso macabro. Esse sorriso também ficou conhecido como o sorriso de Glasgow. E então começava naquele momento uma das maiores investigações de todos os anos dos Estados Unidos. No local, os detetives encontraram uma impressão digital do calcanhar dela e também marcas de pneu nas proximidades. Havia também um saco de cimento com sangue dentro dele. As autoridades conseguiram concluir que Elizabeth havia sido amarrada e torturada por vários dias. O legista descobriu que provavelmente a hora da morte foi cerca de 10 horas antes do corpo ser descoberto. Depois disso, devido à falta de sangue que estava no local e também no corpo da vítima, eles concluíram que o corpo tinha sido levado e abandonado naquele local. O corpo só conseguiu ser identificado graças ao FBI, que cedeu algumas impressões digitais de quando Elizabeth tinha sido presa há alguns anos antes. Uma vez que o corpo foi identificado, os repórteres de Los Angeles Examiner, infelizmente não sei falar esse nome, entraram em contato com a mãe de Elizabeth. Eles tiveram a audácia de dizer que Elizabeth tinha ganhado um concurso de beleza. Porém, isso é claro que foi mentira e foi mais ou menos uma jogada para ele conseguir informações confidenciais antes de todo mundo. Eles até mesmo ofereceram para a mãe de Elizabeth um voo para Los Angeles, totalmente de graça. A imprensa sensacionalizou tanto o caso que eles até descreveram a última roupa com que Elizabeth tinha sido vista, que era mais ou menos um terno preto feito sob medida com uma saia preta justa, feito tudo sob medida. E foi graças a esse sensacionalismo que ela foi apelidada de Dália Negra, visto que ela estava com roupas pretas e também por causa do seu cabelo incrivelmente preto. A autópsia do corpo de Elizabeth aconteceu no dia 16 de janeiro, ou seja, no dia seguinte, pelo legista do condado de Los Angeles. Ele viu que ela tinha marcas de amarra no pescoço, pulsos e tornozelos. Ela teve uma laceração superficial no seio direito, que era onde tinha a parte faltando de carne. O corpo de Elizabeth foi cortado ao meio graças a uma técnica onde os médicos usavam com pacientes com doenças potencialmente graves. Esta cirurgia requer que o paciente conceda a permissão de arrancar a parte da cintura para baixo. O legista também viu, obviamente, o sorriso de Glasgow, que foi uma laceração enorme dos dois lados do rosto. Ela tinha vários hematomas, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, e também tinha uma porção de sangue atrás da cabeça, como se o corpo tivesse sido atingido. Uma curiosidade, ela não tinha uma fratura muito grande no crânio, ou seja, o osso dela não tinha sido quebrado. Porém, a causa foi dada como sendo um choque das lacerações de hemorragia. O relatório também disse que não sei nem como explicar, que o canal anal dela foi dilatado, ou seja, ela foi abusada. Várias amostras foram retiradas do seu corpo para ver se conseguia algum esperma, mas nada foi encontrado. O principal suspeito do caso foi Robert Manley, que era um vendedor que teria supostamente oferecido uma carona para Elizabeth. De acordo com ele, eles realmente tinham passado a noite junto do dia 8 de janeiro. Porém, ele tinha deixado ela no Biltmore Motel. E ali naquele motel, segundo ele, Elizabeth se encontraria com sua irmã. E realmente os funcionários do hotel confirmaram essa história. E depois disso, ninguém mais a viu
até a manhã do dia 15 de janeiro. Um outro homem chamado Arnold Smith também foi acusado de ter sido um dos prováveis assassinos. De acordo com a polícia de Los Angeles, Smith foi acusado de suspeito de um outro assassinato um ano antes. No dia 23 de janeiro, o Examiner recebeu um telefonema de um provável suspeito dizendo que ele tinha matado a Dahlia. O homem disse que não estava gostando de como a história estava sendo relatada e até mesmo falou que ele ia enviar alguns pertences da Elizabeth. Alguns dias depois, o Examiner realmente recebeu um envelope. Esse envelope continha a certidão de nascimento, alguns cartões de visita e uma agenda. Porém, várias outras cartas foram entregues a várias agências de jornalismo da cidade de Los Angeles. Todas essas cartas eram idênticas às outras recebidas por o Examiner, que continha mais ou menos as letras cortadas de um jornal ou revista. Várias dicas anônimas e várias cartas chegaram aos detetives, mas nenhuma delas apontou para uma direção onde eles pudessem falar: eita, estão chegando em algum lugar. E uma dessas cartas foi escrita à mão. É claro, a mídia ficou maluca com aquilo tudo e várias notícias falsas, muitas delas, começaram a rolar para o público. Alguns desses relatórios vazados diziam que Elizabeth tinha sido torturada várias horas antes dela ter sido morta. A polícia decidiu não interferir naquilo tudo, já que se ele interferisse, a verdadeira causa da morte de Elizabeth provavelmente viria a público. Algumas informações desses repórteres diziam que Elizabeth era provavelmente lésbica, e eles começaram a investigar várias pessoas que frequentavam bares gays. Essa alegação permaneceu infundada, já que não houve nenhuma pista relevante para o caso. Baseado na análise do corpo, os investigadores chegaram a uma certa conclusão de que provavelmente o assassino era um médico. Em fevereiro, a polícia estava com um mandado de busca para a faculdade de medicina local. Porém, eles não conseguiram chegar a nenhum suspeito do caso. E no dia 14 de março, o que parece ser uma nota de suicídio foi encontrada perto de uma praia. Nessa nota de suicídio dizia que ele era muito covarde por não ter coragem de se entregar pelo assassinato de Elizabeth. O local onde a carta foi achada foi investigado, mas não encontraram nada de muito relevante. O caso inicialmente teve a participação de mais de 750 investigadores. Vários locais foram investigados, principalmente nos arredores do Rio de Los Angeles, mas nada foi encontrado. O vereador chegou a oferecer mais de $10 mil, o que naquela época provavelmente valia bastante coisa, para quem trouxesse uma pista que levasse ao assassino da Dahlia Negra. Várias pessoas, foram atrás dessa recompensa, dizendo que elas eram a assassina que tinha matado a Dahlia Negra, mas nenhuma delas foi realmente comprovada. E em 1950, a polícia não tinha prendido ninguém, porém, eles tinham um forte suspeito. O Dr. George Hodel trabalhou e viveu em Hollywood, porém as pessoas diziam que ele era uma pessoa um tanto quanto obscura. Algumas pessoas diziam que ele era abortista clandestino. E em 1949, ele foi acusado de fazer sexo com sua filha de apenas 14 anos. Apesar de 3 pessoas disserem que realmente o viram fazendo sexo com sua filha, ele foi absolvido do caso. Quando sua secretária morreu e ele foi considerado suspeito por esse assassinato, a polícia tinha razão para acreditar que ele era o assassino da Dahlia Negra. A casa do doutor foi totalmente grampeada e em uma dessas ligações, eles conseguiram uma certa confirmação de que ele realmente tinha matado a Dahlia. Embora seu nome tenha sido levado a júri junto com outros 5 suspeitos, ele nunca foi acusado oficialmente pelo crime. E quando a polícia conseguiu realmente reunir bastante prova para levar George preso, ele já tinha mudado de país. O filho de George, o Steve, cresceu para se tornar um excelente detetive e ele tinha afirmações de que realmente seu pai teria matado a Dahlia. Entre essas alegações, o Steve disse que a caligrafia de seu pai batia com a carta recebida escrita à mão. Ele também descobriu fotos de uma mulher que ele acreditava ser a Dahlia Negra. Porém, talvez o fato mais incriminador é o fato de que George tinha um histórico para realizar a cirurgia de amputação da cintura para baixo na Dahlia Negra. Embora tenha os seus próprios suspeitos, o caso da Dahlia Negra permanece sem solução até hoje.
Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Novamente, eu vim me desculpar por causa que esse vídeo tá sendo um pouco difícil de gravar, por causa que eu tô com Covid, tá sendo muito difícil. Principalmente por causa do meu nariz que tá mega entupido. Mas então, até semana que vem com mais um vídeo sobre criminal. Tchau, tchau.